Muito bom dia, vamos continuar a assessoria live aqui especial sobre Previdência, tá? Hoje eu tô aqui com a doutora Andréia e o Folino. Obrigada pela presença de vocês, obrigada doutora Andréia. Nós vamos falar sobre sucessão, tá? Então é muito importante esse assunto, que Previdência ela tá sempre bem atrelada, né, essa situação. E aí vamos discutir um pouco, a doutora Andréia conhece bastante sobre o assunto, vai esclarecer algumas dúvidas aqui para nós. O Folino também já tem uma experiência aí de mercado, vai poder trazer pra gente, tá? Fala um pouco sobre vocês primeiro, o mercado em que vocês atuam, e aí em seguida a gente toca o assunto. Tá bom? André. Então, eu sou advogada, tributarista, eu atuo nesse mercado de wealth planning, não só tributário, como sucessório, mais ou menos 25 anos. E sou conhecida, né? Eu conheço o Folino há muitos anos também. E esse é um assunto cada dia mais em voga. A sucessão não era um assunto há 15 anos atrás das famílias. Aliás, era uma paura das famílias há 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Isso mudou completamente, o perfil das famílias brasileiras mudou, a forma como as famílias brasileiras acumulam mudou. E a questão do planejamento sucessório hoje em dia é obrigatório em todas as conversas. Então, e sem dúvida a Previdência é um elemento de planejamento sucessório. Então, acho que assim, isso passa por uma mudança de mercado nos últimos, acho que nos últimos 10 anos, né, Folino? Uma virada de mercado. É isso mesmo. Tá certo. Folino, fala um Bruno, pouco pra obrigado. gente. Bom, eu sou o responsável pela área de planejamento patrimonial do Private da XP. Eu já estou nesse mercado no mercado financeiro há mais de 30 anos, mas fazendo esse trabalho junto às grandes famílias brasileiras há mais de 15 anos. E sem dúvida nenhuma, como a Andrea falou, felizmente as pessoas estão começando a falar de sucessão, né? Porque é uma coisa inevitável, né? Que isso vai acontecer um dia. Então, se você não quer deixar um problema para sua família, quanto antes você começar a falar desse assunto é importante e é eficiente. E sem dúvida nenhuma a Previdência se encaixa muito bem quando a gente está falando de planejamento sucessório para dinheiro, para investimento financeiro. A gente vai abordar um pouco alguns temas relacionados a isso aqui hoje. Espero que vocês aproveitem bastante. É isso aí. Até já puxando um gancho, assim, quais são os principais benefícios, Folino, da Previdência para encaixar no processo de sucessão? Eu acho que, assim, basicamente, a principal vantagem que eu enxergo de você usar os instrumentos de Previdência para a sucessão primeiro, a questão do processo de sucessão. Ou seja, a Previdência no Brasil não é considerada herança, portanto, ela não passa pelo processo de inventário. Isso facilita muito na hora de distribuir o recurso para os beneficiários dos planos. Então, a seguradora ela tem um prazo máximo legal de até 30 dias depois que ela é comunicada do fato, que ela recebe os documentos, para entregar esses recursos para os beneficiários. Então, isso ajuda muito, não só para eventualmente não ter problema, que a família não tenha um problema de liquidez ali, para não ter dinheiro, e a gente sabe como isso é normal no Brasil, de você ter muito patrimônio e pouca liquidez, de você ter dinheiro para poder continuar tocando a vida até que o inventário se resolva, mas também passando isso de uma maneira muito mais ágil para as pessoas e que as pessoas possam continuar tocando a vida delas, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, não passar por esse processo de inventário, eu já entendo que seja uma grande vantagem com relação à Previdência. Sem falar na questão fiscal também, né? O fato de não ter, pelo menos no estado de São Paulo, e na grande maioria dos estados, alguns estados do Brasil têm essa prerrogativa de cobrar o ITCMD sobre os recursos de Previdência, mas a maioria dos estados ainda não tem isso, então não incide também o ITCMD sobre os recursos de Previdência na maioria dos estados brasileiros. Acho que são as principais vantagens. Tá ótimo. Tem algum ponto, doutora Andréia, para acrescentar aqui, principalmente a respeito do planejamento sucessório? O planejamento sucessório, geralmente ele é complexo e ele nunca é um tiro único, eu chamo, né? Você tem um planejamento que, óbvio, depende de família a família e depende dos ativos. Eu costumo dizer assim que um planejamento bom para imóveis com certeza não vai ser o melhor para dinheiro, que também não vai ser o ideal para ações, ou seja, depende muito do ativo que a família tem, o tipo de ativo que ela tem e o perfil que ela tem. O que é mais comum é sempre a Previdência ser um dos veículos desse planejamento. E como o Folino disse, essa disponibilidade imediata para as famílias, que o dia a dia, né, o dia seguinte continua igual, né? Então essa disponibilidade imediata, uma vez que as contas, né, imaginando que as contas do falecido já vão ser bloqueadas, vão se submeter a inventário, muitas vezes a sucessão não é um processo totalmente amigável, né? Então isso acaba sendo uma grande flexibilidade para as famílias, especialmente quando você tem menor,
de idade. Né? Lembrando que quando você tem menor de idade, você tem o inventário obrigatoriamente judicial, você tem envolvimento do Ministério Público, você vai ter um processo aí que vai se desenrolar no mínimo durante 1 ano e meio, né? Se tudo for muito bem. Então, essa disponibilidade imediata de recursos, independentemente de um inventário, de uma partilha, considerando que no VGBL você tem livre indicação de beneficiário, é muito vantajosa. Você entendeu? E o recurso, eu brinco, a gente sempre pensa no VGBL para essa disponibilidade. É muito comum o VGBL, que eu chamo o VGBL para terceiros. Então tem muita gente que quer deixar legados, quer ajudar a família. E nem sempre o melhor lugar disso é no próprio inventário, é num testamento, né? Às vezes você quer dar pequenas ajudas para as pessoas, mas não necessariamente que elas participem, né, do inventário. Então também é super comum. O VGBL é comum também, a gente tem casos de crianças, de pessoas deficientes. Então existem produtos de previdência de VGBL em que você estabelece uma renda, então a pessoa não tem direito no falecimento do segurado, ela não tem direito de resgatar de uma vez, ela recebe uma mesada. Então eu acho que eu costumo dizer que sempre cabe, né? No âmbito de um planejamento sucessório, a previdência sempre tem uma grande utilidade. Sim, então, previdência ela tem diversos pontos, né? A gente costuma falar muito aqui durante as lives de previdência exatamente isso. Ela serve para diversos momentos da vida e a sucessão principalmente, né? Ela iniciou agora o processo e é importante a gente sempre pensar isso, planejar e muito mais, né? Outras dúvidas também. Existe alguma restrição na divisão do patrimônio através da Previdência ou isso não ocorre? Então, a Previdência existe o que a gente chama de livre indicação de beneficiário. Eu indico quem eu quiser. Né? Então, qualquer pessoa que você explica isso já pensa, mas então eu posso eventualmente não observar as regras sucessórias? Eu não recomendo, porque o Brasil estabelece... O Código Civil Brasileiro estabelece uma obrigação das pessoas de deixar pelo menos 50% para o que a gente chama de herdeiros legítimos, que são filhos, cônjuges ou pais, né? Uma ordem do que a gente chama de legítimo. Eu não recomendo que você use a Previdência para tentar extrapolar ou burlar essa regra, porque os herdeiros legítimos prejudicados podem questionar e certamente vão ganhar. Não é por aí. O que eu acho, por outro lado, assim, o fato de você ter livre indicação de beneficiário facilita muito nos legados e facilita muito também se você não quer, se você quer evitar uma discussão maior, quer deixar um pouco mais para um filho ou para outro, para os pais ou para o cônjuge, né? Sempre observando essa regra de no mínimo 50% para os herdeiros legítimos. Tá certo. Já temos algumas perguntas aqui falando muito sobre o ITCMD, né? O ITCMD ele basicamente é o imposto, né, na transferência no causa-mortes. E quais são as particularidades, o que vem acontecendo de mudanças durante esse período, doutor André? Então, Bruna, o que acontece é o seguinte: o ITCMD é um imposto que incide sobre todas as doações, né, eu chamo todas as transferências gratuitas, quer em vida, quer causa-mortes. Então, toda transferência gratuita, doação ou sucessão, ele está sujeito ao ITCMD. Aqui no estado de São Paulo é 4%, só que os estados têm, na verdade, alíquotas diferentes, né? Esse é o imposto estadual. Então, aqui em São Paulo é 4%, no Rio de Janeiro é até 8%, Minas 5%, enfim, cada estado cobra a sua alíquota. Paraná 4%, enfim, é uma prerrogativa estadual até 8%. Alguns estados cobram o ITCMD da sua forma sobre os recursos de VGBL, basicamente não VGBL, como também PGBL. São estados que têm discussões isoladas, que é o caso especificamente de Goiás, Rio de Janeiro e Minas. São Paulo, Paraná e os outros estados não cobram o ITCMD. São Paulo, inclusive, tem uma decisão expressa aqui da Secretaria da Fazenda determinando que não incide ITCMD sobre produtos de previdência, o que é muito bom. Sim. Se existe uma tendência disso mudar, não sei, mas assim, existe uma tendência disso estar sempre na mesa sendo discutido, né, Folino? Não sei se você concorda, essa é uma discussão ativíssima. Né? Eu acho que até, assim, falando de ITCMD de uma maneira geral, eu acho até que a gente, dentro de uma discussão
de uma reforma tributária mais ampla, eu acho que esse é um assunto que provavelmente vai estar em cima da mesa. Até para contrapor a questão do imposto de grandes fortunas, tem toda uma discussão que a gente vai acompanhar ao longo desse ano, provavelmente. Então, eu imagino que essa alíquota de 8% não deve perdurar por muito tempo, a gente deve subir isso. Agora, isso é a máxima. A máxima, exatamente, porque é um imposto que foi criado por uma lei federal, que é a competência dos estados de administrar e que vai no máximo até 8%. Então eu imagino que você possa ter algum projeto de lei, alguma coisa que altere essa alíquota para 20, para 15, sei lá, para algum número maior que 8. Então eu acho que isso é possível, essa discussão. Se vai ser aprovado, quando vai ser aprovado, isso é uma outra coisa, porque tem toda uma tramitação e a gente não sabe até que ponto tem esse apetite. Até porque TCMD é um imposto estadual. Talvez você tenha uma pressão da União para aumentar esse imposto, uma vez que os estados, a grande maioria deles estão em situação muito complexa em relação à parte fiscal, precisa arrecadar mais. Então o governo federal fala, não vou ficar te emprestando dinheiro, você resolva aí dentro arruma a sua casa. Então essa pode ser uma pressão do governo federal, mas de qualquer maneira eu acho que pode vir a ter um aumento da alíquota máxima do ITCMD. Agora, se isso vai respingar na Previdência ou não, depende. Eu acho que a discussão é uma outra discussão, uma outra discussão. Aqueles estados que já têm, obviamente que isso é meio que automático, você vai ter que vai aumentar isso. Agora, aqueles que não têm, você vai passar por uma outra discussão dentro das Assembleias Legislativas se você vai ou não cobrar sobre a Previdência. É uma discussão, no final das contas, se ele não uma vez que tanto Previdência, né, tanto PGBL quanto o VGBL, eles não se sujeitam a inventário ou partilha, se não se sujeitam a inventário e é uma indicação, né, uma indicação livre de beneficiário, se isso seria considerado sucessão. É muito difícil essa discussão. Quer dizer, é uma discussão que começou no estado de Goiás e daí foi respingando pelos outros estados. A grande maioria hoje em dia, de fato, não cobra, né, e não dá para garantir, mas eu costumo dizer que o ITCMD na Previdência é a cereja do bolo, né, em termos do que você pode usar isso como veículo sucessório. Se não tiver ITCMD um dia, que bom, mas não, eu acho que isso, pelo menos na minha visão, não é determinante, né, além das demais questões fiscais envolvidas. Sem dúvida. Tá certo. E uma dúvida muito comum a respeito do ITCMD. Qual o fato do local? Se é onde o falecido residia, ou a declaração dele, ou se é o local da residência dos beneficiários? Última residência da pessoa que faleceu. A última residência. É a última residência da pessoa que faleceu, é o determinante para a cobrança de ITCMD. Não é que é confuso, mas é interessante isso, porque a obrigação de pagar é de quem recebe. Mas para o Estado... Mas para o Estado, ou a pessoa que doou, quem morreu, era residente. Tá bom? Tá. Com exceção de imóveis. Para imóveis vale aonde o imóvel está localizado. O Estado onde vou trabalhar. Então, vamos imaginar, eu moro aqui, ok? Tenho filhos morando no Rio de Janeiro e eu tenho uma fazenda em Goiás. Tá. A hora que eu morrer, aonde eu vou pagar esse imposto? Em Goiás, porque é onde é a fazenda. Eu não, eu não porque eu morri, mas os filhos vão pagar em Goiás. Entendeu? Entendi. Agora, e sobre o dinheiro? Aqui em São Paulo. Tá. Porque é onde eu morava. Entendeu? Entendi. Então depende do patrimônio, depende do... Quer dizer, na verdade, simplificando, tudo é a residência fiscal de quem morreu, de quem está doando, com exceção de imóveis. Se fundir o VGBL é no domicílio do doador ou do falecido. Isso. Falecido. Tá ótimo. Outras perguntas agora, já falando muito mais aqui a respeito de sucessão, outros veículos, né, de sucessão aqui. Falaram a respeito de holding e fundo exclusivo. Eu acho que são outras estruturas bastante interessantes para poder fazer planejamento sucessório. Mas como o André muito bem colocou no começo aqui, você não vai ter uma caixinha mágica que vai resolver todos os problemas. Você precisa olhar qual é o patrimônio que você está falando. E aí é muito comum a gente, nas conversas que a gente tem, alguém chegar assim e falar, não, porque eu tenho uma holding e resolve todos os meus problemas, tudo é da holding. Ok, também gosto, acho que funciona para algumas coisas, mas não funciona para outras coisas. Primeiro DARF sobre a aplicação financeira que receber já muda de ideia. Não dá para colocar dinheiro na empresa, porque é muito caro quando diz tributário, você paga muito mais imposto. Então, assim, holding funciona para tudo aquilo que eu chamo do não dinheiro. Para imóveis, participações societárias, ok, você organiza bem o patrimônio, planeja uma sucessão muito mais tranquila, porque você vai ter um único ativo, você consegue já antecipar doando cota se você quiser. Então, tem todo um benefício.
Mas para dinheiro é muito caro. E aí você pode usar as estruturas tanto de previdência, como nós estamos falando aqui para fazer sucessão de dinheiro, ou de fundo exclusivo. Ou de fundo exclusivo debaixo da previdência. Por exemplo. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre fundo exclusivo de previdência? Sim. Então, é possível a gente fazer um fundo exclusivo de previdência, não tem problema nenhum, você consegue, as instituições financeiras e a XP sem dúvida nenhuma consegue organizar isso para o cliente. Agora, precisa ver aonde que faz sentido, porque a previdência ela tem uma característica muito particular em relação à tributação desses investimentos, porque qualquer fundo de previdência que você invista, ele já tem a prerrogativa de não ter come-cotas, então você não tem aquele cobrança do imposto semestral, ok? Ou seja, você só paga imposto no resgate quando acontecer. E você pode trocar de fundos, trocar de investimentos ali dentro sem o pagamento do imposto do mesmo jeito. Então, em tese, se você for investir em bons fundos de previdência, em bons gestores, uma carteira de fundos de previdência, você não precisa ter sua casca, né, de fundo exclusivo, porque você vai ter um custo que você vai pagar e que não necessariamente você vai ser beneficiado por isso. Tá? Então, eu não acho que, se a gente olhar instrumentos de mercado financeiro, quando a gente fala de um FIC, de um fundo de investimento em cotas de fundo, se a gente está falando de previdência, não acho que faça muito sentido ter um fundo exclusivo. Por outro lado, se eu quero ter ações, eu quero ter títulos de crédito privado, eu quero ter debêntures, CDB de banco, sei lá, coisas assim, aí faz sentido ter um fundo exclusivo. Ou seja, se eu tiver um FIM, que é um fundo de investimento multimercado, aí sim faz sentido eu ter exclusivo para me aproveitar desses benefícios de você poder trocar de ativos a hora que você quiser sem o pagamento do imposto. Tá bom? Então assim, ok, dá para fazer, mas eu acho que tem que olhar qual é o caso para entender se faz sentido ou não. Não sei se você tem alguma coisa diferente para Não, é que eu acho que depende do perfil. Eu acho que a beleza do planejamento sucessório para qualquer família é que, ainda bem, não tem nenhuma família igual a outra, não tem nenhum patrimônio igual ao outro, não tem nenhuma... Assim, as famílias têm conceitos de justiça familiar diferentes uma de cada outra. Então, assim, a grande questão é você saber atingir e dosar, né? Tem famílias em relação às quais a holding serve perfeitamente, os condomínios se aplicam perfeitamente, outras que não dá certo. Fundo exclusivo, a mesma coisa. Acho que o fundo exclusivo tem a vantagem de você poder ceder cota de forma gratuita e reservar usufruto. Tem famílias que isso também não faz sentido. Então eu acho que a grande questão é assim, você saber que você não é uma caixinha, né, não é uma caixinha única. O planejamento que serve para uma família, às vezes, né, na maior parte das vezes não serve para outra, e você saber dosar ali o que a família precisa, porque você tem as particularidades, né, de menores, de deficientes, de necessidade de caixa, de ingerência dos filhos ou não, de participação dos filhos do negócio ou não, assim, tem famílias em relação às quais os condomínios funcionam super bem, tem outras que não funcionam em nada, né? Algumas que os pais são super suscetíveis a antecipações, né? A antecipar e doar, outras que de jeito nenhum, né? Eu brinco até, tem quantas famílias já não ouviu, né? Foram depois de meio dilúvio. Assim, você tem que entender aonde a família quer chegar e qual que é o melhor veículo para ela atingir a sucessão ótima, digamos assim. Sim. E uma outra dúvida agora, né? A pessoa fez a previdência num determinado momento da vida e determinou os beneficiários. Há flexibilidade na mudança de beneficiário na previdência? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, enquanto você está vivo, faz o que você quiser. Você pode acabar com a previdência, você pode mudar, você pode incluir beneficiário, tirar beneficiário, mudar percentual, resgatar um pedaço. Pode também no final mudar o tipo de benefício que vai querer, se quer renegociar, se não quer. O que você não pode mudar é de P para V ou de V para P, você não consegue, mas dentro do plano você consegue. Então não dá para mudar porque os regimes tributários são muito diferentes, né? Sim. Agora, né, o produto em si, tipo de renda, se vai ter conversão em renda ou não. Sim. Até começar a distribuir, você pode falar tudo que você quer. Então, até quando você está vivo, você muda o que você quiser. O ponto é a distribuição. Mas porque a partir do momento que você morreu, aí a seguradora tem a obrigação de cumprir aquele contrato que você assinou. Aí não dá para mudar mais. Um assunto que vem muito à tona também é a questão da transformação em renda na Previdência. Né? Então, durante a vida, né, do investidor, ele tem ali o plano de Previdência e ele transformou em renda. A partir do momento que ele transformou em renda, acaba a situação. Uma mesada, lógico, assim, transformar em renda é comprar uma mesada. Né, eu acumulei 1.000, entreguei para o Folino segurador, agora o Folino assumiu o risco. Ele vai me dar uma renda mensal vitalícia, prazo certo, etc. Mas a partir desse momento, o risco é dele e eu tenho direito a uma mesada. Por isso que eu chamo aquisição de renda é isso. Você comprou e acabou. Aí a tua ingerência acaba nesse momento. Né? Exato.
Então, isso é um ponto muito importante, tá? Tem muitas perguntas aqui falando a respeito da mudança do beneficiário, se troca de renda, o que acontece. Então, isso é bem importante esclarecer. Então, a partir do momento que transformou em renda, acabou o benefício de previdência para essa questão. Acabou a ingerência da pessoa em relação a isso. Ela passa a ter um direito ao que ela contratou. Se ela contratou uma renda mensal vitalícia, uma mesada vitalícia. Se ela contratou por prazo certo, por prazo mínimo, por prazo determinado. Isso é muito bom, eu falo. Tem uma forma de previdência, uma forma de conversão de risco para beneficiário que eu particularmente gosto muito, mas e que tem essa conotação. Então, que você, né, você deixa uma renda para o seu beneficiário, você não deixa ele resgatar, ele tem direito a uma mesada. Então, você aplica o seu beneficiário, o seu filho, quem quer que seja, mas ele tem direito a uma renda. Então, ainda bem que ele não pode mudar isso, você entendeu? Se você tem, assim, eu tive vários casos, aliás, um dos primeiros com você, Folino, né, há muitos anos atrás, na época nem existia esse produto, a gente teve que entrar judicialmente, né, para poder converter uma reserva grande de previdência em renda para um filho deficiente. Então, ainda bem que ele não pode mudar isso, né? Quer dizer, a intenção do pai naquele momento era assegurar uma mesada para que o filho pudesse subsistir com uma deficiência mental e funcionar até hoje. Isso é muito importante, né? No processo de inventário, existem outros gastos além do ITCMD? Advogado, as custas judiciais, as custas do cartório, então, basicamente ITCMD, advogado e custas. Tá certo. E, Folino, até já vi em alguns momentos algumas pessoas utilizarem a Previdência para separar, né, utilizando, né, a base do cálculo dos gastos que vai ter com o processo de inventário, deixar ali na Previdência para a família cuidar do restante. Né? Isso é uma prática, porque a gente tem que separar um pouquinho essa questão da Previdência. Uma coisa que é muito importante nesse processo, todo o processo de sucessão, a parte de planejamento sucessório, a parte de planejamento tributário, os benefícios fiscais que você tem de fazer a Previdência, mas também a gente precisa lembrar que a Previdência até final de 2017 era um tipo de investimento muito ruim do ponto de vista de retorno, amarrado. Então, a gente passou a ter, a partir de 2017, quando a SUSEP mudou uma regra que permitiu que os gestores passassem a fazer a gestão dos fundos muito alinhados com aquilo que já faziam nos fundos tradicionais, uma rentabilidade bastante grande na Previdência. Então, esse tipo de propósito a gente usava muito como olha, pelo menos põe o dinheiro do inventário na Previdência, porque se acontece alguma coisa, a família tem dinheiro para continuar tocando a vida. Hoje em dia a gente também, claro, isso é um benefício, mas talvez isso tenha mais, porque hoje não só você não perde dinheiro com Previdência, como você ganha dinheiro com Previdência. Então passou a ser também um instrumento muito interessante de investimento. Porque você tem o benefício do diferimento fiscal, no final de 10 anos você paga 10% de imposto sobre a rentabilidade que você teve. Então esse benefício da questão de usar para o inventário continua valendo, sem dúvida nenhuma, mas talvez hoje seja um pouco menor porque tem outras vantagens adicionais. Mas sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de sucessão, é muito importante, porque é aquela história do automático. Passa a ter uma outra conotação nessa perspectiva dos fundos fechados serem tributados por cotas. Essa é uma perspectiva que está há 2, 3 anos que vai. É o ano que vem, Então, nessa perspectiva, o VGBL, o PGBL passam a ser o único produto financeiro sem comicota. Com diferimento fiscal. Considerando que os fundos fechados terão, nessa perspectiva, ou tudo indica que terão imposto sobre comicota, esse diferimento passa a ter muito valor, com 10% no final. Então, é algo que passa. Eu acho que as famílias voltam a considerar mais forte em termos de fundos exclusivos, e não só especificamente para o recurso pós, exatamente. Para o recurso pós-mortem, Sim. Então, Previdência, como o Folino bem colocou, ela mudou muito, nos últimos anos aí. Hoje na plataforma da XP você vai encontrar um plano de Previdência 100% de alocação em renda variável até. Então, o mercado atual pode ter uma expectativa melhor para a Bolsa, você pode fazer a alocação ali num plano de Previdência olhando esse cenário.
o cenário mudou, não faz sentido, quero fazer outra alocação, pode fazer a portabilidade do plano, colocar num renda fixa, se for sentido, um multimercado. Então, tem flexibilidade de, além de cuidar da sucessão e pensar na sua família, né, quando você não estiver mais, né, e durante a vida ganhar dinheiro com ela, né, fazer, ter um bom plano, exatamente. Eu costumo falar muito isso, né, a situação, a previdência, ela é uma roupa, a gente coloca ali e decide o que fazer das alocações. Que não era, né, realmente, o Folino lembrou bem, isso tem 20 anos, né, Folino? O PGBL é o quê? 96? Putz, exatamente. Por aí, final da década de 90. Então, assim, tem poucos anos, assim, a coisa que deu essa virada, né? Porque antigamente era aquela coisa embalada. Final de 2017, começou a valer no começo de 2018. Então faz 2 anos aí, 2 anos. Não, vai começar, olha só. E antigamente, como você comentou, Dan? Não, foi no PGBL em 2006. Eu já estou perdendo 2006? 15 anos. 2006, não, é isso mesmo, é verdade. Mas é mesmo você pensar que em 15 anos atrás, os produtos de previdência que tinham eram de TR mais 6, era GPM mais, né? Quer dizer, quando dava... foi uma revolução. Não, quando dava 80 do CDI, você enlouquecia. Então foi uma revolução, basicamente se desvinculou daquela coisa de rentabilidade assegurada para um produto que paga 100%, né, do fundo, que é um produto puramente financeiro. Sim, então, e as taxas também, né? Taxa de carregamento, taxa de administração, que hoje na XP taxa de carregamento é taxa zero, né? Carregamento é o momento em que você faz a alocação no plano de previdência. Então toda a entrada, todo o aporte de valor, ele teria uma parcela ali que você não via desse recurso. E aí agora no dia seguinte você já estava com menos dinheiro que você tinha colocado. Exato. Chamava do IOF da Previdência. O IOF da Previdência, exatamente. E aí o processo foi mudando muito, né? E por isso até de continuar lembrando da possibilidade da Previdência para o que antigamente era só a única possibilidade, né? Hoje tem cada vez mais os benefícios e questionaram aqui novamente a respeito do ITCMD em São Paulo. Hoje nós temos um parecer, né, da Procuradoria da Fazenda. Se isso vai mudar ou não, é uma incógnita. Assim, mudar para a Previdência, tudo indica que não. E mudar a alíquota, aumentar a alíquota, a gente também não sabe. Tem um único projeto de lei que já deve ter uns 3 anos. 2015. Exato. Até mais, que é um projeto de lei que aumenta para 8% na sucessão, não na doação. É um projeto de lei que teve uma ameaça de ser levado à votação, mas no final não foi, né? Então o que a gente tem, assim, aqui eu brinco, esse país é um ano de cada vez, né? Então já viramos 20 sem nada, na perspectiva para 21 eu não sei qual que é. Mas é isso, assim, em princípio em São Paulo, eu acho que São Paulo é o estado mais tranquilo que tem por conta já desse parecer da Procuradoria que determina expressamente a não incidência do ITCMD nos produtos de previdência e perspectiva de aumento de alíquota. Sempre tem, mas enfim, já viramos 2020 sem. Tá, então tá certo. E as mudanças na tributação, perguntaram aqui a respeito se uma mudança no imposto de renda, né, nas alíquotas lá, então a alíquota de 7,5% até 27,5% na alíquota da renda mensal. Afeta a previdência na tabela progressiva? Totalmente. Assim, eu brinco, previdência é um instrumento que a gente escolhe regime fiscal na entrada e na saída, né? A hora que você vai entrar, você vai, dependendo da questão fiscal, você vai para o PGBL ou VGBL e na saída para o regressivo ou para o progressivo, né? Lembrando só o progressivo, alíquotas progressivos até 27,5%, conforme o valor do resgate ou do benefício, e regressivo, uma tabelinha que é tributação exclusiva, que começa com 35%, cai 5% ao ano e chega em 10% após 10 anos. Se você está no progressivo, é a tabela progressiva, qualquer que seja ela. Né? E no regressivo não, o regressivo é aquela tabela fixa a depender do prazo que você já tem o produto. Já começa com uns 35%, né, nos primeiros 2 anos, isso. Vai diminuindo a cada 2 percentuais a cada 2 anos. 5 pontos percentuais. Tá ótimo. Depois de 10 anos. Tá certo. Temos mais perguntas aqui. Desculpa, só para importante entender também que essa tabela regressiva,
para efeito de sucessão, a alíquota máxima é 25%, não é 35%, tá? Cai de 35 para 25%. Então é 25% a tabela que for menor. Essa é a regra para sucessão. Tá? O 35 vale se você, que é o instituidor do plano, fizer resgates. Exatamente. Aí você vai começar aquela tabela do 35 então, até os 10. Na regra, na lógica de você não punir o beneficiário. Isso. Então eu fiz um plano com perspectiva de 10 anos, ou de resgatar daqui a 10 anos, ou enfim, de longo prazo. E aí eu faleci depois de 1 ano, e os meus beneficiários resgatam, eles já caem para a alíquota de 25. Eles não são punidos por, né, não tem essa punição pelo resgate no curto prazo. Tá ótimo. Então também para não ter essa punição, né? E no caso dos beneficiários na tabela progressiva, é a renda do beneficiário. Exatamente. De cada um dos beneficiários. Exatamente. Então um beneficiário vai ser tributado na renda dele, cada um... Vai somar as outras rendas, né? Entra na tabela progressiva, soma outras rendas que são tributáveis e vai para a tabela, né, de até 27,5. A dinâmica para a cobrança desse imposto, ela tem 2 etapas. A seguradora, ela retém no resgate 15%. Sempre, né, independentemente do valor do resgate. Dependendo do prazo e do valor de resgate. E o contribuinte, quem recebe aquilo, complementa esse imposto na declaração de imposto de renda, para chegar nos 27,5%, nos 22,5%. Qualquer que seja a alíquota dele, ou se for até 15, já foi 15, volta, até receber se for né? 7,5%, exatamente, entendeu? Tá. Então ela sempre... Então, ele se soma às demais rendas e vai para o ajuste, que a gente chama. E aí tem, se for o caso, até receber de volta. Sim. Principalmente. Depende do tamanho Então, da renda, de acordo com a renda dele. Né? A questão da Previdência a respeito num planejamento financeiro, que aí foi como você comentou. Vamos explorar um pouco mais esse assunto para os beneficiários. Então, eu posso determinar para cada beneficiário um plano, ou eu teria que ter um plano com o beneficiário X, não com a renda Y? Você pode fazer um único plano com percentuais diferentes para beneficiários, né? Então você tem um único plano e 5 beneficiários com os percentuais que você quiser, inclusive mudando isso ao tempo que você quiser. O que você tem que fazer vários planos é se você quiser benefícios diferentes. Então eu quero que o meu filho A receba de forma imediata, eu quero que o meu segundo filho receba mesada. Então se você quer que os na conversão em benefício, os benefícios sejam diferentes, ou que você não tenha regras diferentes nessa conversão, aí você tem que fazer planos diferentes. Mas se você quiser simplesmente por questões de percentuais, um plano só basta. Já basta, tá certo. E uma outra pergunta aqui a respeito, no caso de falecimento do titular, os beneficiários obrigatoriamente precisam resgatar o plano? Isso é importante, quer responder? Eles precisam. Eu também acho. Eu ia falar que eles podem enrolar, mas não podem, porque se ele morre alguém ali no meio do caminho, nós temos um problema. Não, e vamos imaginar que você, porque eu já escutei isso. Espera chegar na alíquota de 10 para entregar o atestado de óbito. Tá bom, entendeu? O cara morreu há 10 anos atrás, como é que vai entregar para a seguradora o atestado de óbito de 10 anos atrás? Não dá, gente. Isso alguém morre no meio do caminho, tem mais isso. E aí se eu sou seguradora, começa essa confusão, eu vou lá e deposito o inventário. Acabou. Você vai ter uma atitude conservadora. Lógico, eu não vou correr sem isso. Da receita vir, não, de jeito nenhum. Então... essa pergunta é básica, segura um pouquinho. Falta 1 ano para cair na alíquota de 10, não dá. Não dá e tem que colocar nessa parte, né? Tá bem essa discussão aqui a respeito do se vai entrar, o que o STJ está falando, se o STF tá uma situação bem... Não tá lá ainda. Não, eu acho que não chegamos lá. O que estamos chegando aqui é assim, como é uma legislação estadual, esse movimento acontece no âmbito dos estados por enquanto. Eu não vejo um movimento... O único movimento judicial foi no Rio de Janeiro, que já tem uma regra de incidência. Mas foi no âmbito estadual, né? Foi exato, mas o Rio estabeleceu, impôs o ITCMD, não regulamentou, e aí você tem um caso grande que foi questionado e que tem a liminar para não pagar. E que esse caso vai subir. Mas está no âmbito ainda primeira instância, está muito mole ainda. Essa discussão tem chão. Tem muita coisa pela frente e não é só por isso, né, Folhinho, como você bem colocou, não é só essa situação que vai te impedir de fazer previdência. Não, claro que não, até porque a gente já tem uma certa experiência, né? Toda vez que você fica esperando as coisas acontecerem no Brasil, você pode perder algumas oportunidades, porque tem coisa que a gente está esperando faz 10 anos e não aconteceu. Também não dá para garantir que não vai acontecer daqui a um mês, então assim, mas não adianta. Tome as decisões da sua vida, vamos tomar. Eu acho que tudo isso no âmbito de planejamento, o que é planejamento? É tempo, é você olhar as coisas no tempo.
Como é que você olha um pouco para frente? Claro que ninguém tem bola de cristal, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos do que já daqui 10 anos, mas pelo menos dentro do que você tem hoje, entendendo quais são os riscos que você tem, faz todo sentido você olhar esse planejamento sucessório e trazer a previdência dentro dessa discussão. Você não está também escrevendo em pedra, né? Não, claro que não. Você não fez, não gostei, não isso. foi, resgata, não é que você fez um negócio e ele é isso. não negociável e aí você se amarrou com aquilo. É né? isso. Então também não precisa ter uma coisa de mas eu vou me amarrar com esse produto e depois não consigo sair. Não. Aí não dá para você tomar decisão, porque eu acho que vai mudar a lei. Ok, a gente acha que sim, mas não sabe quando nem como, nem de que maneira que isso vai ser implementado. Então, assim, eu acho que tem que fazer as coisas muito, como o André falou, para e passo, devagar, olhando. Eu sempre falo que o planejamento sucessório, a melhor hora para você fazer é quando você não precisa falar. É quando você não está precisando, porque para fazer em cima do laço, a chance de você fazer besteira é muito grande. Então, hoje não está acontecendo nada, pô, é a hora de falar, vamos conversar. É isso. Converse, e aí vocês instruem de alguma forma, né, como uma pessoa pode buscar a respeito dessa situação? Tem algum profissional específico que auxilia nesse processo? Sim, quando a gente faz a sucessão, sem dúvida. Eu acho que dentro das instituições financeiras, a XP, sem dúvida nenhuma, é uma delas, a gente tem esses profissionais, no meu caso, que conseguem conversar com o cliente sobre esses assuntos, né? Mas a gente desenha, mostra caminhos, aponta alternativas, mas a gente se suporta muito nos advogados para nos ajudarem a implementar e muitas vezes discutir junto essas questões. Então, é fundamental. Essa parceria que a gente tem, que é já de diversos anos, a gente não fala quantos aqui, mas de diversos anos, mas assim, é fundamental nesse trabalho para o cliente, inclusive, porque na realidade isso é que suporta todas as decisões que ele tem que tomar. Porque assim como a recomendação de uma carteira de investimentos, ela é extremamente particular. Sem dúvida. Então, cada caso é um caso, cada situação, e aí contem um serviço aqui da assessoria da XP, entre em contato com o seu assessor, já comece a discutir sobre esse assunto, né? Pergunte com ele, e aí nós vamos ter o prazer de entender a sua situação e vamos indicar para o melhor profissional para poder fazer, né? E isso é extremamente importante. Previdência privada corporativa, quando a empresa contribui para a pessoa, entra nesse processo também? Você já participou? A mesma coisa? Mesma coisa. Né? Só tem a diferença na tributação? Não, e assim, tem uma vantagem aqui, quando a previdência, quando é um PGBL, o que a empresa contribui não tributa, então você tem diferimento desse imposto. Então, enquanto você recebe um salário de 100 aqui, tributa imediatamente, mas se a empresa colocar no seu plano de previdência, você vai tributar só quando você resgatar. Então você tem essa vantagem de diferir aí o valor do imposto de renda relativo a esse aporte que a empresa fez, e você pode contribuir também, né? No VGBL é um pouco diferente, no VGBL você tem que tributar logo no aporte, e no falecimento é a mesma coisa, né? Óbvio, observar os regimes do plano específico, né? Porque a previdência corporativa, ela observa os regimes específicos né? A contratação específica do plano corporativo, mas é a mesma coisa, pagamento para o beneficiário indicado, no falecimento, né? As regras sem TCMD, então a regra é basicamente a mesma, livre indicação de beneficiário. Sim. É que muitas vezes o plano corporativo você está visando muito mais uma aposentadoria do que uma sucessão. Então você tem regras para isso, olhando mais a aposentadoria. Claro que se você for pegando no meio do caminho, complementar. Então, em que momento você pode começar a retirar, você pode retirar 100% do plano ou um pedaço e receber o resto como renda, depende, aí cada empresa monta a sua objetivo. Sim. Mas é exatamente a mesma coisa, se você no final faleceu e deixou um recurso acumulado, vai para os beneficiários indicados, Sim, é exatamente a mesma coisa. Então tá certo. E fazer a portabilidade da previdência privada aberta para a XP, algumas pessoas já estão perguntando aqui, faz todo sentido, tá? Conversem com o assessor de vocês, entrem em contato, a gente vai precisar de algumas informações, CNPJ do plano, né? Qual a característica, a gente vai alocar na melhor estratégia, vai te indicar, e aí o que tiver de benefício nesse plano vem para cá, e o que muita coisa tiver para melhorar, melhora aqui também, né, Folhinha? Isso mesmo, com certeza. Outras perguntas aqui, mais uma vez a respeito do local da residência. Então, para quem chegou agora, doutor André, para quem chegou agora, o ITCMD? No local do falecimento ou no doador, quer dizer, a pessoa é o último domicílio, né, do falecido, ou a residência do doador. Então, de novo, se eu vou doar um dinheiro para o Folino,
eu estou no estado de São Paulo, o Folino está no Rio, o Folino recolhe para o meu estado de São Paulo. Você manda o estado do doador, manda o estado do falecido, do domicílio, com exceção de imóvel, como o Folino lembrou. Tá, então está esclarecido aí. São perguntas que são muito comuns, né, no nosso dia a dia. O cliente pergunta bastante na hora de fazer, como alocar. E... Sabe uma coisa que eu estava lembrando aqui, só para colocar um pouco? De novo, né? O brasileiro é bastante criativo nas suas intenções. Mudança de residência fiscal. Posso sair do Rio e vir para São Paulo e pagar o imposto? Se sair real, pode. Pode, real sim. Sai real. Eu tive um caso recente outro dia, assim, não, porque eu posso escolher o estado para quem eu pago. Não, ainda não. Não, aí não. Não, mas eu só ouvi de falar, não, eu posso escolher. Então eu escolhi Amazonas, eu escolhi Rio Grande do Norte, porque as pessoas ainda não têm essa prerrogativa de escolher o estado para o qual elas recolhem o imposto. Né? Mas o que existe, Folino, acredite se quiser, existe sim uma mudança, um movimento de mudança para São Paulo, porque São Paulo no final virou um paraíso fiscal. É interessante. Mas existe. Todo cuidado é pouco, tá? Porque também não adianta escolher um endereço aqui e fingir que mora aqui. Tá? E aí já surgiu exatamente essa pergunta: como muda o que é informada a residência? É a declaração do imposto. Isso aí. Então, o endereço na declaração do imposto de renda. O seu endereço na declaração de imposto de renda é a informação. Venham para São Paulo. É bacana, mano. Vem para São Paulo aqui. Amamos a nossa cidade. Isso aí, 4%, não tem recebido pela Previdência. É isso aí, vamos fazer propaganda. É isso aí. Mas, bom, tem mais algum ponto assim que vocês queiram trazer a respeito do universo de previdência, da experiência que vocês tiveram aí ao longo desses anos? Eu só queria falar que realmente olhem com carinho para a previdência, olhando tudo que a gente falou aqui hoje. Então, todos esses benefícios do planejamento sucessório, da questão da eficiência fiscal, dos investimentos, é o que o André colocou muito bem aqui. Se a gente vier a ter uma tributação de come-cotas nos fundos fechados, por exemplo, sem dúvida nenhuma a previdência vai ser uma coisa que talvez seja o único sobrevivente que tem aí um diferimento fiscal para investimentos, até porque eu não vejo nenhum tipo de movimento em tentar mudar regras de previdência, eu acho que não tem. Então, assim, é isso, é ficar mais atento, dar uma chance, porque eu brinco um pouco, todas as conversas que eu tenho sobre previdência, que quando a gente começa a falar de previdência, deve ter muita gente que arrepia. Mas é ok, mas mudou. Então olhem isso com um pouco mais de calma, porque tem boas novidades aí nesse mercado e eu acho que tem muitas vantagens relacionadas à previdência hoje que você pode se aproveitar. E acho assim, e cabe em todos os planejamentos. Sim. Em todos, assim, se você tem muito dinheiro, se você tem muito imóvel, se você tem filho menor, se você tem filho maior, se você tem idade, cabe, assim, eu costumo dar um exemplo assim, para filho, quando você tem filho menor, é a salvação. Porque fica tudo travado no inventário, o Ministério Público demora, é o recurso que você consegue que os menores, que a mãe ou o pai conseguem continuar usando, os avós, quem quer que fique, independentemente de inventário. Se você tem mais idade, é a questão do TCMD, que pode ser uma super vantagem. Se você não tem nenhum nem outro, é a liquidez imediata para o cônjuge. Então, assim, no final do dia, se você tem um filho que tem um problema mental ou um problema financeiro, às vezes, que está com as contas bloqueadas, quer dizer, gera uma renda. Então, eu costumo dizer que se você olhar para as famílias de modo geral, sempre cabe de uma forma ou de outra, né? Quer dizer, com o objetivo de uma renda imediata, de suplementar o menor, de um filho com deficiência, de uma economia de TCMD, né? No final do dia, eu acho que sempre tem a ausência de come-cotas. Sim. Dificilmente você não vai encaixar na necessidade da família ou no perfil da família. Eu acho assim que já era muito bom, porque a questão sucessória e tributária já existia. Agora complementa com a questão da rentabilidade dos planos. Então, assim, ficou, quase que imbatível, sinceramente. Eu gosto muito do produto, eu acho que faz todo sentido. Sim, e com as alocações, né? E a Previdência fazer parte da alocação como a continuação da carteira. Sim, sem dúvida. E de novo, pegando o gancho que o André colocou bem aqui, é um pedaço da história. Você pode ter teu investimento lá fora, você pode ter eventualmente um fundo exclusivo se você tiver tamanho para isso, você pode ter uma carteira também para eventos mais líquidos, porque é importante dizer aqui também que tudo que a gente está falando aqui de previdência funciona no longo prazo.
Então é o dinheiro que, se tudo der certo na vida, você nunca vai precisar mexer. É para a sucessão, é para a família. Não é o dinheiro para pagar a conta. Então você vai ter que deixar alguma coisa fora. Então é olhar um pouco todas as estruturas possíveis para você poder montar a sua pizza de investimento. Mas sem dúvida nenhuma, quando você olha a pizza de investimento, um pedaço da Previdência. Tem que ter. Sim. Você ia complementar? Não, eu ia complementar exatamente isso, que não tem essa, assim, a Previdência você vai resgatar, o recurso é seu, não tem, a gente estava comentando antes, né, não tem se morreu, se foi de um jeito ou de outro, se foi acidente, se foi morte, não tem doença pré-existente, não tem essa, falecimento, 30 dias, paga. Então eu sou especialmente fã desse tipo de produto para beneficiário menor de idade, porque só advogado sabe o que é ter um inventário com o Ministério Público, o que é isso. Então, assim, crie isso, assim, dê uma segurança de 1 ano, 2 anos para aquela família que o filho menor perder pai e mãe, isso é uma segurança que não tem preço. Então, por isso que eu falo, né, Folino, é uma parte do planejamento, do mesmo jeito que exterior a vida inteira foi, quer dizer, é um pedaço do teu investimento que tem aí, que dá uma segurança imediata para sua família. Tá certo. Então, recapitulando aqui os pontos que nós trouxemos, né, as vantagens no planejamento sucessório, a perpetuidade do patrimônio, né, então é um patrimônio que você vai conseguir levar aí para os demais e fazer a alocação, o planejamento financeiro na distribuição, né, a gente explorou muito esse assunto, então a forma que vai distribuir, como vai entregar para cada um dos filhos ou dos herdeiros, ou quem você quer que escolha, né, no beneficiário, que já traz o segundo ponto, essa flexibilidade, né, principalmente na escolha das pessoas, mas sempre se atentando ali àquele ponto dos 50%, né? A proteção perante a terceiros, então você determina quem você quer que faça parte dessa alocação, né? Isso é muito bom. Definir e estruturar essa transmissão, né? Então você consegue estruturar de uma forma tranquila, de uma maneira que imediata, né? Como o Folino bem colocou, em 30 dias obrigatoriamente a seguradora já tem que fazer o pagamento, né? Assim que ela tem ciência disso, e todos os outros pontos que atualmente, né, no momento atual não passa por inventário, não entra no TCMD e dá toda a flexibilidade. É isso, né? É isso? É isso aí. É isso aí, muito obrigada, tá? Agradeço obrigado mais uma vez. Bruna. Obrigado. Foi muito bom, assim, acredito que esclarecemos grande parte das dúvidas. No nosso dia a dia, na assessoria, que sempre chega uma dúvida ou outra, e ter uma pessoa especializada no assunto é ótimo para falar de um assunto que muitas vezes as pessoas acabam deixando, né? E é muito importante. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Andréa. Obrigada, Folino. Bom dia. Bom dia.